Olá, alunos! Eu sou a professora Natália, professora do 5º ano do Colégio Tiradentes de Patos de Minas, e estou aqui hoje para fazermos a correção das nossas atividades revisionais em preparação para avaliação de matemática. Então vamos lá! Questão número 1, nós temos aqui, escrita por extenso, 64.016, e está perguntando qual é o valor que o algarismo 6 ocupa, certo? Então, está perguntando o algarismo 6 de acordo com as posições. Então, se é de acordo com as posições, é o seu valor relativo. O valor relativo vai depender da ordem que ele ocupa. O valor absoluto é ele mesmo. Então, para a gente resolver essa questão, primeiro nós deveríamos escrever esse número em algarismos. Então, 64.016. Então, nós temos aqui um algarismo 6 na ordem das unidades e o algarismo 6 na ordem das dezenas de milhar, que equivale a 60.000. Então, a alternativa que tem essa resposta é a alternativa D. Número 2. Aqui na questão número 2, nós temos aí para assinalar a alternativa em que contém a decomposição correta por multiplicação. Então, vamos lá. Nós vamos escrever de cada um deles. 3 vezes 1.000, 3.000, mais 2 vezes 100, 200, mais 6 vezes 1, 6, a casa das dezenas com unidade. Então, o número formado é 3.206 e aqui 3.026, então está errado. Próximo, 6 vezes 1.000, 6.000, vezes 5 vezes 10, 50, lá na casa das dezenas. 7 vezes 1, 7. A casa das centenas, completamos com 0. Então, eu achei que eu tivesse feito confusão. Então, tá certo, ó. Alternativa B, o número formado é 6.057. Mas aqui nossa resposta foi 6.571. A letra B também está errada. A letra C está pedindo aqui 9 vezes 1.000, 9.000, mais 8 vezes 100, 800, mais 3 vezes 10, 30, mais 9 vezes 1, 9. Então, o número formado foi 9.839, só que aqui está dizendo 90.000, também está errado. A letra D, 1 vezes 1.000, 1.000. 6 vezes 100, 600. 2 vezes 10, 20. Casa das unidades, completa com 0. 1.620, 1.620. Está correto. Então, aqui a resposta correta é a letra D. Questão número 3, ela é bem simples, certo? Então, aí nós temos aqui a representação das meias. E está perguntando que, ao retirar uma meia sem olhar, qual cor tem maior chances de sair? Então, olha aqui, ó, a branca. Primeiro, quantas possibilidades nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nós temos 12 possibilidades. Para sair meias brancas, nós temos 3 de 12. Para sair meias azuis, nós temos 2 chances em 12 possibilidades. Meias verdes, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 chances em 12 possibilidades. E roxa, 1 chance em 12 possibilidades. Então, qual cor tem maior chances de sair? A verde, porque tem 6, é a alternativa D. E se estivesse perguntando qual cor tem a menor chance? Seria roxa, que é apenas uma chance em
12 possibilidades, certo? Então, questão número 4. A questão número 4, nós temos aí 3 sólidos geométricos e pediu para marcar a alternativa correta de acordo com suas características. Então, nós vamos analisar cada alternativa. Então, vamos lá. Ó, letra A. A esfera e o cone são exemplos de poliedros, pois tem ao menos uma superfície arredondada. O cone, a esfera possui superfície arredondada, o cone possui superfície arredondada. Essa informação está correta. Porém, eles não são poliedros. Os poliedros são formados apenas por superfícies planas, não pode ter nenhuma superfície arredondada. Então, essa alternativa está errada. Letra B. A esfera é um exemplo de corpo redondo e tem uma superfície plana. Está correta, ela é a primeira informação, que ela é um exemplo de corpo redondo, mas ela não tem uma superfície plana. A esfera é apenas arredondada. Está errada. Letra C. O cilindro e a esfera têm uma superfície plana e uma superfície arredondada. Então, nós já vimos que a esfera não tem superfície plana e o cilindro tem 2 superfícies planas. O cone, uma, o cilindro, 2. Então, está errado. Letra D. Os 3 sólidos apresentados são exemplos de corpos redondos. Está correto. Os 3 possuem superfícies arredondadas, os 3 rolam. Então, a alternativa correta, letra D. A questão número 5, nós temos aí a imagem da Torre Eiffel, certo? E aí, pediu para assinalar o sólido geométrico que ela se assemelha. Então, muitos confundiram com o cone. Vejam bem, o cone, ele tem a superfície arredondada. O cone seria isso daqui, ó, com uma superfície arredondada. A Torre Eiffel, a superfície dela aqui é um quadrilátero. Ela é quadrado. Meu quadrilátero ficou perfeito aqui. Então, é um quadrado. Então, ela se assemelha a uma pirâmide com base quadrada. Então, essa alternativa é a letra B, que seria a correta. Se assemelha a uma pirâmide. A questão número 6, nós temos aí, ó. Em uma maratona, 8 atletas formaram uma equipe para participar da prova. A distância total foi distribuída entre os atletas dessa forma. Então, aqui, qual é a diferença? Então, diferença, nós já vimos que sempre que usarmos a palavra diferença é uma subtração. Então, qual é a diferença entre as distâncias percorridas pelo último e pelo penúltimo atletas? Então, o último, nós temos aqui em distâncias. Nós temos aqui o última distância, penúltima distância. Então, nós temos que fazer uma subtração com esses 2 números. Então, 5.274 menos 4.152. Uma subtração simples, sem nenhum regrupamento. 4 menos 2, 2. 7 menos 5, 2. 2 menos 1, 1. 5 menos 4, 1. Então, 1.122 é a distância, é a diferença. Alternativa A. Só uma coisinha. 1.122 o quê? 1.122 metros. Nós não podemos esquecer as unidades de medida. Alternativa 7. Questão 7. Uma professora preparou uma avaliação de matemática contendo
4 folhas de questões. Ela aplicará essa avaliação em 5 turmas e com 34 alunos cada turma. Cada uma dessas turmas tem 34 alunos. Quantas folhas no mínimo serão necessárias para imprimir a avaliação? Então aqui nós temos que multiplicar as 4 folhas pelas 5 turmas e depois pelos 34 alunos. Então aqui, ó, uma pequena expressão numérica. Então aqui não precisa fazer a operação que está na tabuada. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 34. Então nós armamos para descobrirmos o resultado. 0 vezes 4, 0. 0 vezes 3, 0. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 3, 6. Somando aqui, vai dar 680. 680 o quê? 680 folhas. É a alternativa D, certo? Tranquilo aqui, simples. Só para terminar aqui, vamos colocar aqui 680. A questão número 8, nós temos aí umas informações sobre Buenos Aires, a capital da Argentina. E aqui tem esse valor, que é a extensão territorial. E pediu para julgar entre verdadeiro ou falso essas alternativas de acordo com esse número. Então, vamos lá. Esse número é formado por 2 ordens e 6 classes. Vou copiar esse número aqui de novo, só para ficar mais fácil. Então, vamos lá. 2 ordens e 6 classes? Não, é ao contrário. Cada algarismo representa uma ordem. Juntando 3 algarismos representa uma classe. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 ordens e 2 classes. As classes são separadas por ponto. Então, essa primeira está falsa. O valor posicional do algarismo que ocupa a ordem das centenas de milhar é o 3. Centenas de milhar. Unidade simples, dezena simples, centena simples. Unidade de milhar, dezenas de milhar, centena de milhar. É o algarismo 3? Sim. Então, verdadeira. O algarismo 7 ocupa a ordem das dezenas de milhar. Nós temos 2 algarismos 7. Um está nas unidades simples e o outro está nas unidades de milhar. Não é na dezena de milhar. Quem que está na dezena de milhar? O algarismo 0. Então, essa falsa. A leitura desse número é 307.517. Correto? Essa é a leitura desse número. Aqui, essa é a decomposição. Vamos ver se é a decomposição. Aqui, 3 vezes 100 mil, 300 mil. 7 vezes 1000, 7. Aqui nas unidades nós vamos completar com 0. 5 vezes 100, 500. 10 vezes 7, 70. 7 vezes 1, 1. Formamos o mesmo número? Sim ou não? Não, está trocado, certo? Então, desculpa, eu errei. Vamos, aqui, ó, é 1 vezes 10. Vou começar de novo aqui essa decomposição. Desculpem. 3 vezes 100 mil, 300. 7 vezes 1000, 7 mil. 300 mil, 7 mil. 5 vezes 100, 500. Aqui que eu errei, ó. É 1 vezes 10, 10. 7 vezes 1, 7. Completei com 0. Separei as classes por um ponto e está correto. Então, V. Qual é a letra que tem
FVV é a letra B. A letra B que está correta aqui nesse caso. Número 9, nós temos aí um outro número, né? Que está... o aluno Augusto decompôs dessa forma e está pedindo para dizer qual foi o número que a professora pediu. Então, a maneira mais fácil, aqui abordou milhões, bilhões, mas como é uma atividade simples, eu não vi problema em colocar. Então, aqui nós temos, maneira mais fácil, a gente vai copiar os números com bastante atenção para não errar, que são muitos zeros. Aqui, ó, 300 milhões, um embaixo do outro, 2.103. E aqui somamos 30120000034. 123 ponto, 123 ponto, 123 ponto. 3 ordens, uma classe. 3 ordens, uma classe. 3 ordens, uma classe. Então, o número formado foi 4.300.000.2.103. Alternativa B, certo? Alternativa B. Agora aqui nós temos uma situação problema envolvendo medidas de comprimento. Um alfaiate comprou 3 peças de tecidos por 750 centímetros. Quantos metros de tecido o alfaiate comprou? Então, nós temos a nossa informação em centímetros, mas está perguntando em metros. Nós não podemos esquecer de fazer a conversão no final. Então, ó, 3 peças de tecidos por 750. 750 vezes 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 7, 21, com mais 1, 22. 2.250 o quê? 2.250 centímetros. Porém, está me perguntando em metros. Lembra a tabelinha que eu pedi para imprimir? Então, ó, nós temos aí metros, decímetros, centímetros, milímetros, certo? Então, aqui nós vamos colocar esse valor na tabela. Se é centímetro, tem que terminar nos centímetros. 0, 5, 2, aqui pode até deixar junto. Então, 2.250 centímetros. Nós queremos converter em metros. Nós colocamos a vírgula aqui nos metros para converter. Então, ficou 22,50 metros, que é o mesmo que dizer 22,5 metros. Então, a alternativa é a letra C. Como que nós lemos esses números? Ó, nós podemos ler 22 metros e 5 decímetros ou 22 metros e 50 centímetros, certo? Então, número 11. Número 11 tinha um peguinha, só que ao mesmo tempo tinha um facilitador aqui. Então, ó, considerando os números de 0 a 15, responda. Se é de 0 a 15, tem que contar o número 0. Eu coloquei todos eles aqui para ficar mais fácil a observação. Só que teve gente que considerou 15 números, mas contando 0 são 16 números. Então, ó, letra A. Há mais chance de sair um número maior ou menor que 5. Então, o número 5 está aqui. Os números menores são esses, os maiores são esses. Tem mais números maiores, então a chance de sair números maiores é maior. Então aqui, número maior. A letra B está a mesma pergunta em relação ao número 10.
Maiores que 10, menores que 10. Tem mais quantidade de números menores que 10. Então, a letra B, a chance de sair um número menor é maior. Há quantas chances de sair o número 15? Quantos números 15 nós temos? Apenas um, certo? Então, aqui, ó, letra C. Nós já vimos que temos um, porque só um número 15. De quantas possibilidades? Foi aí que vocês erraram. Foram lá e colocaram 15, mas não contaram, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nós temos 16 possibilidades, é apenas um número 5, um número 15. A letra D está perguntando qual a chance de sair o número par. Quantos números pares nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós temos 8 números pares. Em quantas possibilidades? 16. Então, nós temos 8 chances em 16 possibilidades, certo? Número 12, nós temos uma situação problema envolvendo o sistema monetário. Então, aqui, Jéssica recebeu seu salário da semana de R$150. Ela comprou um fone de ouvido por R$23,50, uma capinha para o seu celular por R$17,63 e uma carteira por R$37,90. Letra A. Quanto ela gastou? Para eu saber quanto ela gastou, eu preciso somar isso daqui. Então, 3, 5 mais 6, 11 mais 9, 20. 2 mais 3, 5 mais 7, 12 mais 7, 19. 1 mais 2, 3 mais 1, 4 mais 3, 7, vírgula embaixo de vírgula aqui. Então, ela gastou R$79,03. Essa foi a pergunta da letra A. A letra B está perguntando quanto dinheiro sobrou para ela. Se ela tinha R$150 e gastou R$79,03, vamos fazer uma subtração aqui. Reagrupamos 4, 9, 9, 10. 10 menos 3, 7. 9 menos 0, 9. 9 menos 9, 0. 4 não dá. 14 menos 7, 7. Então, aqui sobrou para ela R$70,97. Então, nossa última questão, também envolvendo o sistema monetário, está dizendo que Pedro comprou uma sanduicheira por R$120. Depois de um tempo, vendeu para sua amiga em 3 parcelas de 48. Então, ele está perguntando se ele teve um lucro ou prejuízo. Se ele vendeu ela mais cara do que comprou, ele ganhou dinheiro, então ele teve um lucro. Se ele vendeu mais barato, ele perdeu dinheiro, teve um prejuízo. Então, nós primeiro precisamos descobrir por quanto ele vendeu. 48, 3 prestações. Então, 3 prestações de R$48. Então, 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 4, 12. Com mais 2, 14, certo? Então, ele vendeu por R$144. Vendeu mais caro do que comprou. Ganhou dinheiro, então, teve um lucro. E aí, tá perguntando de quanto foi esse lucro. Então, R$144, que foi o valor que ele vendeu, menos o valor que ele comprou. Vamos descobrir. 0. Então, ele teve um lucro de R$24, ou seja, ele ganhou R$24 com essa venda. Então, é isso. Espero que tenham tirado todas as dúvidas e tenham uma excelente avaliação. Confio em vocês. Confio no
potencial de cada um de vocês. Até mais, até a próxima. Tchau, tchau.